Olá, a aula de hoje é sobre equação do primeiro grau. Mas o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma expressão numérica que envolve letras e números. Nessa expressão numérica há um sinal de igualdade que serve para separar, para equilibrar os membros. Na equação do primeiro grau eu tenho o primeiro membro, que eu chamo o membro das variáveis ou incógnitas, e o segundo membro, que eu chamo o membro dos números. Na equação do primeiro grau, a variável x, ela tem o expoente 1, por isso que é equação do primeiro grau. Se o expoente do x fosse 2, seria a equação do segundo grau. Se o expoente do x fosse 3, é a equação do terceiro grau, e assim sucessivamente. Como o expoente do x é 1, é uma equação do primeiro grau. E as equações do primeiro grau só tem uma solução. Então, eu coloquei esse primeiro exemplo de uma equação do primeiro grau simples, onde não há fração e não há parêntese. Só basta organizar. E como é que eu vou organizar? Primeiro eu separei a equação nos dois membros. Primeiro membro e segundo membro. O primeiro membro é o membro das incógnitas ou variáveis. Todas as incógnitas e variáveis devem estar no primeiro membro. E no segundo membro é o membro dos números. Contudo, geralmente as equações não aparecem já organizadas. Você, aluno, vai ter que organizar. Então, para organizar, é só colocar cada um no seu membro específico. Mas eu não posso esquecer do detalhe. Trocando de membro, também o sinal é trocado. Exemplo. Nessa primeira equação, 4x mais 5 igual a 3x menos 10. Eu vou organizar, colocando as letras no primeiro membro e os números no segundo membro. Desse jeito aqui. 4x menos 3x igual a menos 10 menos 5. Observe que quando eu troquei as letras, a letra A, o termo 3x, o sinal de mais virou menos. Quando eu troquei o mais 5, coloquei no segundo membro, o sinal de mais ficou menos. Trocando de membro, troca também o sinal. Agora basta eu aplicar a regra do sinal. Qual é essa regra? São duas regras. A primeira regra diz que sinais diferentes, números com sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior módulo. Números, termos com sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 4x menos 3x vai dar x, menos 10 menos 5, menos 15. Então, menos 15 é a solução do primeiro exemplo. No segundo exemplo, podemos observar que a equação do primeiro grau veio acompanhada de parêntese. Então, toda vez que na equação do primeiro grau tiver um parêntese, um número em frente a esse parêntese, que eu chamo número de fora do parêntese, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, ou que eu chamo de carinhosamente de chuveirinho. Ou seja, o número de fora multiplica todos os números de dentro. Desse jeito aqui. 2 que multiplica x, 2x. 2 que multiplica mais 1, mais 2. Aí eu repito. Menos 4x igual. 3 que multiplica menos 2x, menos 6x. 3 que multiplica menos 5, menos 15. Transformei essa equação com parêntese numa equação simples, uma equação de primeiro grau simples. Basta agora organizá-la, colocando as variáveis incógnitas, primeiro membro, e os números no segundo membro. Desse jeito. 2x menos 4x, o menos 6x vai se mudar para o primeiro membro, então se muda como mais 6x, igual menos 15. O mais 2 vai se mudar e aparece como menos 2. Agora é só resolver, aplicando a regra dos sinais. 2x menos 4x menos 2x. Menos 2x com mais 6x
4x. Menos 15 com menos 2, sinais iguais, a gente vai somar, vai dar menos 17. Então, quem é x? Menos 17 sobre 4. Essa fração menos 17 sobre 4, ou menos 17 quartos, é chamada de uma fração irredutível. Por quê? Porque não pode ser simplificada. Então, podemos dizer que é o resultado final dessa equação. É a solução. Já no exemplo 3, eu coloquei uma equação com fração. Toda vez que aparecer uma equação com fração, basta a gente resolver a fração por MMC, ou método da borboleta, que eu chamo de borboletinha. Desse jeito aqui, eu tenho esses dois termos fracionários e eu tenho uma subtração de fração. Posso tirar MMC ou fazer pela borboletinha. Pela borboletinha consiste em multiplicar os denominadores, 3 vezes 5, que vai dar 15. Multiplico a asinha, que eu chamei aqui de asinha 1. 2x vezes 5, né? Que aqui é o número 5. Deixa eu ajeitar o número 5. 2x vezes 5, que vai dar 10x. Menos, vou construir a segunda asinha. Tá aqui mais pra frente para vocês verem melhor. Vou construir a segunda asinha. Asinha aqui. Construir a segunda asinha da borboletinha. Aí fica 1 vezes 3, vai dar 3. Repito, igual a 3x mais 2. E agora? Agora nós temos uma igualdade de fração. Toda vez que eu tiver uma igualdade de fração, ou seja, uma igualdade com duas frações, eu posso aplicar a proporcionalidade, ou seja, meios pelos extremos, ou como eu chamo de multiplicação cruzada. Coloco 1, que é o denominador, só que 1 é o denominador que ele não aparece, né? Ele fica lá escondidinho, mas a gente sabe que o denominador é 1. E aplicamos a multiplicação cruzada. 1 vezes 10x menos 3, 10x menos 3, igual a 15, que multiplica 3x mais 2. Agora bastamos resolver. Repito, 10x menos 3, e aqui eu faço o chuveirinho. 15 vezes 3x, 45x. 15 vezes mais 2, mais 30. Agora é uma equação do primeiro grau, que eu chamo de equação do primeiro grau simples. Por que simples? Porque basta a gente organizá-la. Letra de um lado e número do outro. Ficando assim, 10x, o 45x vai se mudar. Menos 45x, igual a 30, menos 3, mais 3. 10x menos 45x, menos 35x. 30 mais 3, 33. Numa equação do primeiro grau, a incógnita não pode ser negativa. Então, toda vez que ela parecer negativa, você vai multiplicar a equação toda por menos 1. Ou seja, o menos 35x multiplicado por menos 1 vai ficar 35x. O 33 multiplicado por menos 1, menos 33. Então, a solução vai ser menos 33 sobre 35. Menos 33, 35 avos. Também é uma fração irredutível, ou seja, é uma fração que não pode ser simplificada. Então, a solução dessa equação do primeiro grau é essa, menos 33, 35 avos.